Ei, boa tarde, sou Nicolas Santana, estudante de Teoria Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília. E eu sou Cecília Mori, professora e artista do Departamento de Artes Visuais, também da Universidade de Brasília. Bom, o nosso, agora sim, com o slide certo, para todo mundo ver o título do nosso artigo, Corpo e Artifício, entre a Vida e a Arte Contemporânea. Pretende investigar o corpo como central nos debates da arte contemporânea, né? A gente pesquisa o corpo como essa afirmação sensível do real na arte, e para isso a gente investiga as principais linguagens do corpo, body art, performances e happenings, como exploração dos limites entre a arte e a vida. Nesse contexto, o corpo do artista é visto não só como uma superfície, mas também como instrumento do fazer artístico, e essas obras que a gente escolheu tratar, né, expõem a violência, a vulnerabilidade e a dor. O reconhecimento dessa dor, da fragilidade da carne, da sua própria finitude, trazem não só essa noção de existir, como o reexistir cunhado pelos Excelsior, que coloca uma questão de uma sobrevivência coletiva e sistêmica na arte e para a arte. Bom, a gente começa com o misterioso limite da arte, entre a arte e a vida, com duas ações do Basianader, pensando essas performances como um transbordamento de noções e ações do cotidiano na arte. Nick. Buzanader, como Cecília disse, é um dos artistas que testa esses limites entre a arte e a vida, colocando em cena a fragilidade do próprio corpo, através da instabilidade da queda, da vulnerabilidade do tombo. O artista explora a queda, a inconstância, a deriva, a deambulação, e em um de seus trabalhos, Queda Orgânico, de 1971, o artista se dependura em um tronco de árvores e deixa o seu corpo dependurado até que o peso da gravidade, o peso desse corpo que tende ao chão, despenca sobre um córrego de água e causa essa estranheza desse corpo que se propõe a cair, apegando-se ao tronco, e gera essa ânsia pelo instante da queda, pela iminência do tombo. Estudar as quedas de Ader é repensar as definições do acaso e da deriva no contexto contemporâneo. É usar da incerteza como um aparato de inquietação diante do perigo. É como apropriar-se da radicalidade da vida como um impulso que preenche e transborda de emoções do mundo da arte. Um outro trabalho, talvez o mais enigmático do artista, é Em Busca do Milagroso, de 1975. O artista compõe uma trilogia que começa em uma caminhada noturna em direção à praia e termina com seu desaparecer no horizonte oceânico. O artista embarca em um veleiro de 12 pés de comprimento a fim de atravessar o Oceano Atlântico em cerca de 2 ou 3 meses, mas nunca desembarca do outro lado. Então o artista se entrega de tal forma a essa deriva ao ponto de se deixar assumir, de velejar nesse seguro e no vazio do oceano. O único registro que fica da performance é a fotografia que registra sua partida. É como se o artista desaparecesse no vazio do oceano, adentrando o mundo dos mortos e renascendo no mundo da arte, adentrando a história. E a única certeza que se pode tomar desse trabalho é a inevitável vulnerabilidade do artista diante do vazio do oceano, o que não ausenta do medo, da ambição ou de qualquer outra coisa, mas evidencia a sua coragem de viver sua obra, levar os ensaios aos limites da vida. Bom, na sequência, a gente traz duas artistas para pensar a relação com a violência e as suas ações artísticas. A primeira é a brasileira Berna Reale, com Quando Todos Calam, de 2009. Nessa ação, ela fica, na verdade, completamente parada, com carnes no seu ventre e exposta completamente a todo o público que está perto do Mercado Ver o Peso em Belém. Dentre outras questões, nos chama a atenção a banalização, né, da violência e da miséria que essa obra evoca. Junto com isso, a relação do corpo, né, com a lógica mercadológica, vinculada aos mercados, que no caso a gente traz via Bataille, pelo erotismo, quando ele coloca, né, faz uma denúncia a essa lógica do sistema capitalista que tenha essa eficácia produtiva como um norte.
No caso, é importante lembrar, né, dos corpos femininos, que têm essa função, teriam essa principal função reprodutiva, que o Bataille coloca como uma questão que se contrapõe a essa lógica do sistema capitalista. Bom, e aí, na sequência, é importante também trazer um outro termo do próprio Bataille, né, de dejetos sociais, e pensar esse corpo feminino, por não se adequar a essa lógica feminina, de sistema capitalista, como que esse corpo feminino ele é visto como um corpo heterogêneo e que, então, as nossas lógicas de sistema capitalista buscam homogeneização. Se busca homogeneização, tudo aquilo que foge ao homogêneo deve ser excluído e rejeitado, né? Na sequência, a Berna Reale, uma artista italiana, o slide... Ah, meu Deus, ele está indo e voltando, mas sem problemas. Na sequência, temos a artista italiana Dina Pane, com o Controle da Morte, e nessa videoinstalação teriam 2 vídeos, onde um coloca essa imagem do rosto, essa face da artista, com farelos e vermes, trazendo essa imagem de putrefação, ou seja, da iminência da morte, e em contraposição a 2 crianças cantando parabéns, celebrando a vida. Então, essa ambiguidade, né, esses 2 polos opostos, fazem a gente pensar, trazer para a nossa pesquisa a Júlia Kristeva, na sua noção de abjeção, que coloca exatamente essa crise do sujeito quando, diante de situações paradoxais, e no caso aqui em especial, essa justaposição, né, de uma situação de uma morte em evidência com uma celebração da vida. Bom, por fim, essa relação de abjeção coloca também esses outros limites, não só dessa celebração da vida e da morte, mas do interior e o exterior e da própria vida e da arte. Vai, Nick. A terceira parte do texto vai tratar dos artifícios de inquietação. O inquietante é algo que se relaciona com o desprazer, é um incômodo que abala o conforto. E com o advento da body art, os trabalhos contemporâneos tornam-se cada vez mais inquietantes, e seu potencial intimidador toma o corpo do próprio artista como superfície e instrumento dessa arte. E poucas coisas têm potencial mais íntimo e coletivo do que o corpo, a carne, a pele, que é o limite entre o eu e o outro. E o estadunidense Chris Burden é um dos artistas que se propõe a encarar de frente essa fragilidade do próprio corpo e desafiar os limites da arte. Tendo a maior parte de sua produção realizada na segunda metade do século XX, o artista vai estar intimamente influenciado pela violência das guerras, os genocídios e a debilidade moderna. Em seu trabalho Através da Noite Suavemente, de 1973, o artista entra ao palco trajando apenas uma cueca vermelha e com os braços amarrados atrás das costas, e se deita diante de um chão repleto de cacos de vidro e começa a se rastejar, como que percorrendo um pequeno, porém infinito trajeto assim, em direção à dor, ao sofrimento. É como se a galeria se tornasse uma vitrine para acompanhar a dor causada por essa ação tão agonizante. E esse sofrimento causado pelas feridas que vão se abrindo do seu corpo se torna uma tortura não só ao artista, mas ao próprio público. São usados como usar o horror como artifício de impacto, de inquietação. E essa obra acontece em 2 momentos, ao vivo na galeria, e posteriormente, quando a ação é transmitida em um comercial de TV local, e adentra esses espaços íntimos das residências dos telespectadores. Outro artista que explora esses limites da carne é o nova-iorquino Bob Flanagan. O performer desde cedo acometido por uma doença degenerativa e tem de conviver com essas torturas médicas, e traz essa relação entre a dor e o prazer através da cultura sexual underground. Então, em Autoerótico S.M., que é um trabalho de 1989, o artista se senta nu diante de um público e se põe a realizar uma intervenção cirúrgica no próprio pênis. Então, ele costura o saco escrotal, depois craveja o próprio pênis em uma tábua de madeira com o auxílio de um prego e um martelo. E esse ato repulsivo de desfigurar o próprio pênis aterroriza, causa incômodo e gera uma inquietação, justamente por aquilo que não se quer ver, aquilo que deveria permanecer oculto e que é trago à tona. Então, essa performance se utiliza do fazer artístico como uma maneira também de expressar aquilo que não estamos dispostos a enfrentar na vida e que a arte torna menos intragável. E é isso, obrigado. Obrigada.